tudo bem. Ainda não tá, ó. Agora vai. Tá, já. Eu acho que a gente pode começar e aí o pessoal vai entrando, então, para a gente manter o nosso horário, né? E quem está aqui na sala. Então, eu quero agradecer, né, a professora Kelly. Eu vou apresentar, quase não conheço a professora Kelly, né? A gente não trabalha juntos, né, Kelly? Mas para as pessoas que estão aqui, e eu acho que é difícil, né, alguém estar aqui ainda e não conhecer a professora Kelly, mas é importante a gente apresentar. A professora Kelly é do Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e Ciências Humanas da escola, que é o mesmo departamento que eu atuo. É graduada também pela nossa unidade, fez o doutorado dela direto pelo programa de pós-graduação em enfermagem psiquiátrica da Escola de Enfermagem, fez o pós-doc pela Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, é líder do Laboratório de Estudos e Pesquisa em Prevenção e Pós-Venção do Suicídio e responsável pelo CEPS, que é o Centro de Educação e Prevenção e Pós-Venção do Suicídio. Então, eu fiz só uma síntese aqui, né? Eu acho que a Kelly pode se apresentar aí melhor, e nós também teremos a colaboração da Bruna e da Aline, né? São graduandas e pós-graduandas que também fazem parte, né, Kelly, do seu laboratório, né, de estudos aí em pesquisa. Então, eu quero agradecer muito às três, né, por terem aceito o convite, pela disponibilidade de estarem aqui com a gente hoje, falando de um tema tão relevante que é essa questão da divulgação do conhecimento e desse elo, né, entre a universidade e a sociedade. E quero também aproveitar para agradecer a Lilian, né, que está sempre gerenciando, a gente define, né, junto todas as palestras, mas quem gerencia tudo para que isso ocorra, né, da melhor maneira possível é a Lilian. Então, muito obrigada também, viu, Lilian? Então, Kelly, eu passo a palavra para vocês e boa apresentação. Muito obrigada, Adriana, muito obrigada, Lilian, também, né, pelo convite. É uma satisfação estar com vocês nesse momento para discutir uma temática pela qual a gente tem bastante apreço, né, no nosso grupo, tanto no laboratório de estudos, quanto também no centro de extensão. Nós temos trabalhado bastante com essa temática. E nós vamos fazer uma apresentação hoje de uma maneira bastante compartilhada, assim como tem sido o nosso processo de trabalho em relação ao próprio tema, né, da divulgação científica e também da promoção da literacia em saúde. E nós vamos mesclar aqui alguns aspectos da literatura sobre esses temas, reflexões, discussões e também a nossa experiência em relação a esses aspectos, né, como é que a gente tem trabalhado, algumas recomendações, algumas dicas também, inclusive sobre processos de trabalho. Imagino que vamos poder aí suscitar uma série de questionamentos, espero, né, algumas inquietações e desejos aí juntos de vocês, né, que estão aqui nos acompanhando. Eu vou pedir para a Bruna, então, começar a fazer aqui a nossa apresentação. Eu, apenas para situar vocês, né, então nós vamos começar falando um pouquinho sobre a questão da divulgação científica. Pode passar para mim, por favor, Bruna, o próximo? Isso, e depois, então a Aline vai fazer para a gente, né, uma explanação e uma reflexão, né, convidar todo mundo a uma reflexão sobre essa temática da divulgação científica. Em seguida, nós vamos conversar um pouco, né, eu vou falar para vocês sobre a promoção da literacia em saúde, trazendo algumas recomendações de estudos científicos sobre esse assunto, e também alguns exemplos práticos. É claro que a gente vai partir da nossa área aqui de conhecimento, né, que eu trabalho mais especificamente com comportamento suicida, mas tem muitos aspectos que transcendem as recomendações para essa temática, né, da violência autoinfligida, do comportamento suicida, autolesão, e depois a Bruna vai conversar um pouco com a gente sobre as ferramentas e recursos audiovisuais que são tão importantes nesse processo da divulgação, especialmente quando a gente fala de tudo que tem acontecido no meio virtual hoje.
Eu vou passar primeiro a palavra para a Aline, vou deixar que elas também se apresentem aí no início das suas falas, e depois eu vou continuando aqui, tá? Vou fechar um pouquinho meu microfone, Aline, para não atrapalhar aqui no retorno. Gente, boa tarde. Meu nome é Aline, eu sou pós-graduanda do Programa de Enfermagem Psiquiátrica da ERP e também sou orientanda da professora Kelly. Queria agradecer o convite, parabenizar também ao Senapec pela iniciativa e eu peço desculpas se caso aconteça algum ruído. Hoje, sexta-feira, meus vizinhos decidiram começar uma festa agora, 12h30, pode ser que tenha algum ruído. A gente vai falar sobre divulgação científica e, de uma forma bem simples, divulgação científica é um movimento de apresentar para a sociedade os principais e mais recentes achados científicos para que a sociedade possa usufruir e refletir seu cotidiano através desses dados de pesquisa e se aproximar também do pensamento científico e das práticas e trabalho dos cientistas. Pode passar, fazendo favor, Bruna. Desde a graduação, a gente aprende da importância de refletir a aproximação da academia e da ciência com a sociedade. Mas essa reflexão, ela é especial para os profissionais que se engajam no campo da pesquisa científica e para que a gente possa pensar ali no nosso trabalho a partir dessa perspectiva da aproximação e do compromisso social. Então, a sociedade tem a divulgação científica tem vários pontos positivos, mas, em especial, o reforço do compromisso de pesquisadores e instituições de pesquisa, em especial as universidades públicas brasileiras, e a aproximação da sociedade de forma a conhecer os benefícios da pesquisa científica em todos os setores e vivências sociais e na colaboração da defesa do ensino e da pesquisa no país. Pode passar. Fazendo favor. Pode passar de novo, fazendo favor. Então, a gente tem vários meios de realizar a divulgação científica. A gente destaca o uso de mídias jornalísticas, então jornais impressos, online, rede televisiva, rádio. A gente pode também realizar divulgação científica em locais externos, como feiras e eventos. Em Ribeirão, a gente tem o Pint of Science, que é um exemplo de divulgação científica em eventos em locais abertos. E a gente também tem, em especial, as mídias e plataformas virtuais, como o Instagram, o Facebook e o YouTube, que a gente tem uma grande e variedade distribuição de usuários e que pode ser um meio propício para a gente utilizar para realizar a divulgação científica. E o nosso grupo de pesquisa tem especial experiência com mídia jornalística e também nessas plataformas virtuais. E a gente vai estar conversando um pouquinho sobre essa experiência. Pode passar, Bruna, fazendo favor. Pode passar. Bom, é importante que toda a divulgação científica ela seja adaptada para o meio, meio de comunicação e também para o público-alvo, principalmente quando a gente fala ali de crianças e adolescentes, porque a gente vai ter que ter todo um cuidado ali na linguagem e também na forma que esse público vai compreender essa divulgação científica. A gente queria deixar um exemplo de divulgação científica, que é a Universidade das Crianças, que é uma iniciativa de divulgação científica da Universidade Federal de Minas Gerais, e que ela é destinada a trazer esse conhecimento científico para crianças. Vocês conseguem acessar todo o conteúdo no Instagram deles, que é a Universidade das Crianças, e que mostra um pouquinho de como que pode ser utilizada essa ferramenta virtual para propagar a divulgação científica nesse meio. E os adolescentes, de uma forma geral. A gente também tem o Instagram e Facebook do Inspiração, e lá também a gente consegue fazer um pouco dessa adaptação da divulgação científica dos nossos dados para as redes sociais virtuais. Pode passar, fazendo favor. E, por fim, a gente traz aqui também alguns exemplos de revistas científicas, porque a gente tem algumas revistas científicas próprias
para divulgação de iniciativas de divulgação científica. E isso é bom tanto para reconhecer o trabalho desses pesquisadores que fazem a divulgação científica, quanto também para a troca entre os pesquisadores, grupos de pesquisa e instituições sobre essas iniciativas mais assertivas e que podem ser colocadas em práticas em diferentes locais. Então, assim, eu queria convidar vocês a conhecerem essas revistas, os exemplos de divulgação científica que a gente citou, para que vocês possam depois refletir sobre a necessidade da divulgação científica do trabalho de vocês para a sociedade. Kelly, você pode ficar à vontade. Bom, vou falar aqui numa continuidade da fala da Aline. Então, essa questão da divulgação científica para públicos diversos, ela é bastante importante, já que a gente já sabe e já tem muito fundamentada e muito clara, e até em momentos a gente é muito cobrado também, né, para fazer publicações para o meio acadêmico, mas nem sempre nosso preparo e o estímulo é tão forte quanto para que a gente possa fazer essa divulgação, né, da ciência em meios que ultrapassam aí a academia ou então os nossos pares, né. Tem muitas discussões hoje em dia sobre o assunto quando a gente pensa no momento atual, inclusive, né, no meio da pandemia e tanta infodemia, né, se a gente tivesse uma sociedade mais preparada e com uma cultura de maior consumo de conhecimento científico, provavelmente, é claro que a gente não teria solução de todos os problemas, obviamente que não, mas possivelmente algumas questões seriam diferentes, né, talvez seriam mais fáceis de serem trabalhadas na sociedade, nas políticas e em vários meios, né, mais encontros no sentido, né, de limpar um pouco essa questão do conhecimento popular, né, mas de favorecer que isso esteja mais articulado ao conhecimento científico. E a literacia, ela tem muita relação com isso, né, então a divulgação científica e a promoção da literacia em saúde, elas estão extremamente articuladas. Eu vou trabalhar aqui com alguns aspectos que são mais propriamente válidos quando a gente fala da prevenção do suicídio, mas que podem ser transpostos para muitas áreas. Eu acredito que quem trabalha com assuntos diversos aqui vai se encontrar quando a gente falar sobre esses aspectos e critérios gerais, que eu vou trazer como exemplos, mas eu tenho que reportar para vocês que eles são extraídos de uma literatura mais específica que está relacionada à prevenção do suicídio, tá? Então, vou pedir para a Bruna passar, por favor. Apenas para situar vocês, né, um dos aspectos que é importante a gente ter em mente qual é a minha área de pesquisa, qual é a minha linha de pesquisa e quais são as ações possíveis, né, de promoção da literacia em saúde e quais objetivos essas ações podem ter. No caso aqui da prevenção do suicídio, eu trago para vocês apenas como um exemplo, porque nós não temos focado, né, as nossas mídias e as nossas ações apenas em ações que tipicamente são consideradas de prevenção do suicídio. Para alguém que bate os olhos e já fala, isso aqui é sobre prevenção do suicídio, porque está falando sobre suicídio. Nós temos muitas ações que são relacionadas à prevenção da literacia e que não necessariamente abordam esse assunto de uma forma direta, né? Como o caso da prevenção universal, que ela está voltada para um público mais amplo, está voltada para a promoção da saúde mental. Então, por exemplo, quando a gente apresenta o kit de esperança, saúde mental em tempos de pandemia, né, que é a cartilha que a gente vai lançar em breve, quando a gente fala do Mais Contigo, que um dos aspectos que é abordado dentro do projeto Mais Contigo é promoção da literacia, nós estamos falando sobre prevenção, porém num contexto diferente. E a gente também, no nosso grupo, trabalha com pós-venção. Então, acho que uma primeira questão importante, né, dos grupos de pesquisa terem em mente é qual é o nosso escopo, qual é a nossa área de atuação, até onde vamos e onde vamos deixar para outros grupos aí atuarem com mais propriedade, porque de repente não é parte do nosso enfoque. Um outro elemento, pode passar por favor, Bruna? Um outro elemento que eu gostaria de trazer para vocês é também a gente pensar em quais são os nossos públicos, né?
Então, no nosso caso, nós tivemos ações bastante distintas, porque são voltadas para públicos específicos. Então, temos ações voltadas para profissionais de saúde, mas também algumas que são mais direcionadas para leigos, ou para pais, ou para jovens, né? Então, é muito importante que a gente também tenha em mente, sempre que a gente vai iniciar uma ação, qual é o objetivo dessa ação? Qual é o enfoque dela e qual é, dentro desse enfoque, o público-alvo que eu pretendo atingir? Pode passar, por favor. Uma outra questão também bem interessante de abordar aqui para vocês é porque a gente está falando sobre a promoção da literacia, mas ela também pode estar muito articulada com a prática clínica e, inclusive, com a realização de pesquisas que posteriormente vão avaliar a promoção da literacia. E aí, quais são os objetivos, né, que muitos estudos têm quando trabalham a literacia, e aí os resultados que a literatura tem comprovado e que tem relação com efeitos aí possíveis, né, pelo menos o que se espera, mas com fatores associados a uma maior literacia em saúde. Então, entre os estudos, né, mais relacionados a comportamento suicida, a gente tem não só o aumento da compreensão das informações ligadas à saúde, a identificação precoce, né, de sinais de risco, a busca por ajuda e tomada de decisões mais apropriadas, então, o manejo da própria condição clínica ou o auxílio a uma pessoa com aquela condição clínica pode ser melhorado com a promoção da literacia, né, melhores atitudes, menos estigma, né, e menos autoestigma também, quando a gente fala sobre algumas situações ligadas, né, à saúde que estão relacionadas a estigma, né, como é o caso de transtornos mentais, do comportamento suicida, mas de várias outras condições e situações, né, melhores estratégias de coping, alta eficácia, redução de sintomas, busca por apoio, e no caso do suicídio, a gente tem alguns estudos que também avaliam como desfecho e têm mostrado resultados positivos, inclusive na redução de óbitos por suicídio. Então, aqui eu preciso fazer um parênteses para vocês, que quando a gente fala de literacia em saúde, nem sempre a gente está falando a mesma coisa em vários estudos, porque é um conceito bastante amplo, né, com muitos atributos e dimensões distintas, por isso que quando a gente vai se propor a fazer estudos relacionados a esse assunto, a gente também precisa ter uma clareza de quais são as ações e os resultados que a gente pretende obter. E agora, pode passar, Bruno, por favor? Eu também vou falar para vocês, ainda para quem pensa em atualmente ou futuramente aproveitar e articular essa promoção da literatura com estudos que efetivamente vão avaliar essa prática, né? Quais são os fatores que estão associados a uma maior efetividade na promoção da literacia? Aqui, novamente, eu trouxe estudos que são resultados de estudo, e principalmente de revisões, que estão mais ligadas ao comportamento suicida, mas algumas dessas recomendações são válidas também para outros contextos, por isso que eu encorajo todo mundo a pensar bastante na sua própria área, né, fazer uma transposição do que eu estou dizendo para a área específica de vocês, e fazer alguns questionamentos também, né, o que seria possível, o que eu posso pensar a partir disso, né. Então, alguns estudos têm mostrado que as ações que têm melhores resultados são aquelas multiníveis, ou seja, que têm intervenções com múltiplos componentes ou mesmo com múltiplos públicos-alvo. O problema aqui, é que eu já vou falar mais adiante, é que muitas vezes, quando temos ações com estratégias multiníveis, a gente pode ter aí uma espécie de contaminação da intervenção, porque, por exemplo, eu posso ter uma ação que melhora a literacia em saúde e uma outra ação que trabalha ali nos serviços de saúde, a melhoria de acesso, por exemplo. Então, consequentemente, eu vou ter melhores resultados, porém, não fica claro, né, se esse resultado veio da literacia ou da melhoria de acesso, por exemplo, né, estou citando isso como um exemplo. Temos também, né, como fatores associados a maior efetividade, um nível maior de exposição. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma
ação de literacia que está relacionada a uma campanha midiática, quanto daquela população realmente foi exposta à minha ação, né? Ou então, o quanto houve de adesão, se eu estou falando de um grupo ou de uma outra estratégia, o quanto houve de adesão efetiva para eu conseguir avaliar esse nível de exposição, né? E aí o nível de exposição, ele está diretamente, né, associado com uma maior literacia. A exposição repetida também é mais efetiva, muito mais do que ações pontuais, né, relacionadas a conhecimento, manejo, né, de diversas situações de saúde. Também é maior a efetividade quando nós temos maior interatividade ou envolvimento da comunidade. Então, tudo aquilo que é mais participativo, que promove maior interação, uma experiência mais significativa para as pessoas, tende a produzir melhores efeitos, né? É claro que a atratividade também é muito importante, né? No caso agora que nós temos, por exemplo, vários recursos virtuais e várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, ser atrativo não garante qualidade, mas garante uma possibilidade de maior adesão, né, ou nessa competitividade para aquilo que vai ser visto, né, da pessoa ter aí uma vantagem competitiva nesse assunto, né. Temos também a necessidade de adaptação ao público-alvo, como a Aline já trouxe ali no começo. O conteúdo baseado em evidências, obviamente, isso aqui é uma ação essencial. Eu até faço uma certa crítica aqui, né, no caso do comportamento suicida, por exemplo, nós temos muitas pessoas divulgando muitas coisas diferentes no Setembro Amarelo, por exemplo, mas muitas vezes conteúdos que não são de qualidade, né? Então é melhor, às vezes, encorajar uma reprodução de um conteúdo que é de livre acesso do que uma produção original de algo que não seja bem fundamentado, né? É muito importante a gente prezar por essa questão do conteúdo baseado em evidências, assim, né? Isso na mídia jornalística, com diferentes parcerias que, de repente, a gente possa vir a fazer, mas para que a gente tenha as habilidades de comunicação com públicos amplos, articulada, ou até mesmo com marketing, né, mas que seja articulada com o corpo científico ali, né, com pessoas que estejam mais ligadas à ciência. É muito importante também prezar pela sustentação de uma abordagem metodológica adequada e pedagógica também, né, muitas vezes nós temos ações que estão voltadas para a promoção da literacia, mas que não estão articuladas, né, a métodos que sejam mais plausíveis, mais efetivos ou mais indicados para efetivamente facilitar o processo de ensino-aprendizado, né, ou facilitar essa incorporação de habilidades e competências que a gente pretende atingir com a literacia. E uma outra questão importante, aí aqui eu falo do comportamento suicida, mas isso também pode fazer muito sentido em outras áreas, né, é a complementariedade de ações gerais e ações mais específicas. No caso do comportamento suicida, a gente está falando de públicos distintos, né, de ter ações de prevenção que sejam voltadas para o público em geral, então promover qualidade de vida, promover saúde mental, promover busca por apoio, rede de apoio, N coisas nesse sentido, mas sem deixar de trabalhar para aquelas questões que são mais voltadas para alguns públicos de risco. Então, por exemplo, para pessoas que já estão com comportamento suicida instalado, né, com uma tentativa recente, ou mesmo pessoas que estão vivenciando pós-venção. Então, é muito importante ter uma complementariedade de ações a depender dos objetivos que a gente quer, ou então, pelo menos, de ter objetivos que sejam específicos o suficiente para conseguir trabalhar com aquela abordagem específica que eu pretendo trabalhar, né? Então, um desencontro nisso, em estudos, pode ser bastante negativo. Pode passar para frente, por favor, Bruna? Aqui eu trouxe apenas como um exemplo para vocês, porque apesar de eu dizer que todos esses fatores são associados, né, a melhores efeitos, aí, a mais efetividade na promoção da literacia, eu também preciso ser bastante sincera ao trazer para vocês que essa também é uma crítica da literatura, que essas características, elas têm sido pouco aplicadas em estudos que desenvolvem ou implementam intervenções, ou seja,
a gente fala do mundo ideal, mas a gente tem que olhar para o mundo real, e não é tão fácil assim conseguir atingir todos, né, atender todos esses critérios e mais alguns a depender da área de vocês, né? Então, é muito importante também a gente conseguir filtrar e fazer as melhores escolhas possíveis, né, considerando as recomendações que temos, mas também os recursos, tempo, tudo que a gente tem aí enquanto condição no nosso mundo real, né? Obrigada, Bruna, pode passar. Uma outra questão que é importante a gente conhecer em profundidade são as necessidades e desafios que a literatura aponta a respeito da nossa área de conhecimento. Então, aqui também eu trouxe como exemplo, né, na prevenção do comportamento suicida, um dos grandes desafios que nós temos para trabalhar a promoção da literacia é a própria complexidade do tema e a interpretação diversa que pode vir a partir das nossas ações, ou seja, fazer um material sobre esse tema não é fácil, porque, por exemplo, quando eu falo que o suicídio, ele é uma condição, um agravo, que pode ser prevenido, eu tenho que tomar muito cuidado para que isso não seja compreendido como tem que ser prevenido sempre, e se não foi, é culpa de alguém, por exemplo, né? Então, há algumas ações na mídia, por exemplo, que podem produzir, facilitar, né, um processo de culpa entre familiares por não conseguirem atuar numa prevenção, sendo que, apesar da gente falar sobre sinais e tal, eles não são tão claros assim, não é tudo tão simples assim, né? Eu teria vários exemplos aqui para trazer para vocês, até quando a gente fala sobre fatores de risco, né? Eu tenho que tomar cuidado e falar assim, olha, gente, isso aqui não é um checklist, né, para você olhar e falar, olha, eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso ali, ai meu Deus, tô com risco de suicídio, né? Então tem muitas condições que são bastante complexas e apesar da gente trabalhar isso numa linguagem mais acessível, é importante ter o cuidado de não simplificar exageradamente alguns fenômenos e favorecer uma má interpretação, uma má compreensão que possa ser prejudicial também, né? Então, a reavaliação contínua do trabalho, ela também é muito importante. Outra questão é, a depender do público-alvo que a gente trabalha, ou então do público-alvo que não é atendido pela maioria das ações, né, a gente tem que pensar em algumas questões bem específicas. Aqui no caso do comportamento suicida, quando se compara, por exemplo, né, quando se compara as ações que são relacionadas para a promoção da literacia e o efeito disso entre pessoas com depressão e ideação suicida e pessoas sem essas condições, a gente percebe que a literacia ela é mais dificilmente promovida entre essas pessoas que mais precisam, ou seja, as pessoas que estão com sintomas depressivos e ideação, né? Então, é bastante complexo também a gente lidar com desafios específicos da nossa área, mas é importante conhecer isso, mesmo que não seja o nosso primeiro alvo de intervenção, mas para, em algum momento, conseguir preencher algumas brechas e lacunas. Eu também trouxe como exemplo as questões de gênero, né? O sexo e o gênero masculino estão muito relacionados à sintomatologia distinta, maior mortalidade, menor literacia e menor propensão para buscar ajuda. E algumas ações relacionadas à promoção da literacia para a prevenção do suicídio têm sido mais direcionadas para esse público, justamente para favorecer, né, uma maior identificação com as ações, uma maior adesão e, quem sabe, melhores efeitos, né, mas ações ainda estão sendo avaliadas e iniciadas nesse sentido. Pode passar, por favor, Bruno? Aqui, eu trouxe também para vocês, né, algumas características e finalidades das ações relacionadas, né, e dos estudos relacionados à promoção da literacia e que indicam algumas limitações importantes, né. Então, entre elas, a gente tem a exposição reduzida ou não avaliada. Lembrem que eu falei para vocês que a exposição, ela é um fator associado a maior efetividade, mas quando isso não é avaliado nos estudos,
quando eu não tenho ideia se houve adesão, ou eu não digo claramente qual foi a adesão dos grupos, não tenho uma análise que separa isso, né, eu posso ter alguns impactos importantes no meu estudo por conta disso, né. Desfechos e formas de avaliação, nem sempre é fácil avaliar a literacia em saúde, né, então no caso do comportamento suicida, eu até tenho que ser bem sincera para vocês que tem alguns estudos que utilizam instrumentos que não são muito bons, né, eles nem estão validados para o nosso país, mas tem alguns que não são muito bons, assim, em termos do que é preconizado, do conhecimento mais recente, eles nem estão atualizados, então, de repente, um especialista pode ter um score menor do que alguém que não tem muito conhecimento ali no assunto, né. Tem também como limitação, né, a falta de segmento, a falta de cegamento também, né, o pouco envolvimento ou falta de interatividade, como eu disse para vocês, são fatores relacionados à maior efetividade, né, e também outras características dessas intervenções que são as ações pontuais, ou seja, em algum momento apenas, né? Então, quando eu falo de segmento, é não só o segmento de avaliar não apenas imediatamente a ação, mas também depois, para ver se esse efeito permanece ou não, mas também o segmento, né, pode ser interpretado enquanto uma ação que não é pontual, né, nos estudos. E nós temos também como limitação a falta de ações abrangentes, né, que sejam realmente multiníveis, que se proponham a integrar diferentes recursos, atores da comunidade, ou mesmo diferentes estratégias de intervenção. Pode passar, por favor, Bruno? Agora eu vou falar um pouco também, já aproximando da nossa experiência. É muito interessante que a gente possa, ao se propor a trabalhar, né, a divulgação do conhecimento e a promoção da literacia em saúde, ter uma boa compreensão do que é que a literatura já tem feito nesse sentido e o que é que nós procuramos trazer de diferencial. Porque senão a gente fica no mais do mesmo, né? De repente vale mais a pena simplesmente traduzir alguns materiais que a gente já tem ou divulgar alguns materiais que outras pessoas já produziram. Então eu digo isso não só na literatura, mas até mesmo na sociedade, né? Por exemplo, no meu grupo a gente já teve uma série de discussões, né? Temos vários grupos que trabalham prevenção do suicídio, que também tem uma atuação aí. Qual é o diferencial do nosso grupo? O que a gente quer promover? Né? Quais serão os diferenciais dos materiais que nós vamos produzir? Né, ou dos recursos que a gente quer produzir. Acho que essas são questões, né, eu vou trazer nessa etapa para vocês talvez mais questões do que respostas, porque eu acho que isso é muito importante e bastante positivo. Eu tive que lidar com várias dessas questões, o meu grupo também, e ao todo o tempo a gente tem esse estímulo para repensar, para questionar, para rever o que a gente tem feito, o nosso papel, né, e isso é muito importante. Então, aqui, por exemplo, para vocês, né, eu trouxe aqui uma inspiração, na literatura, a gente percebia que os recursos que estão relacionados à promoção da literacia, em geral, eles estão mais voltados para fatores de risco, identificação de sinais de risco, procura de ajuda, redução de estigma, crenças sobre suicídio, né, então, questões também que evitam, né, a glorificação do suicídio, né, o favorecimento de contágio, e também tínhamos alguns materiais, nem tantos assim, relacionados a melhores estratégias de enfrentamento. E aí a gente também foi refletindo sobre isso e procurando pensar o que a gente quer adicionar, qual vai ser o nosso diferencial, né, em relação à literatura. Então, fomos pensando, por exemplo, não temos muitos recursos relacionados a fatores de proteção, recursos que sejam mais aplicáveis ao cotidiano. Vamos estar atentos também para assuntos atuais, né, para questões que sejam relevantes atualmente. Então, identificamos alguns gaps, por exemplo, relacionados ao uso de mídias, isso no pré-pandemia, né, nem era agora. Combinação de diferentes estratégias, né, em níveis de prevenção, e também tentar articular nossas pesquisas e as nossas atividades de promoção da literacia com demandas e com feedback que a gente identificava em outras ações, sejam elas de extensão, sejam elas de ensino, né, ou até mesmo por
ter contato com muito do que era veiculado na mídia também sobre o assunto. Pode passar, por favor, Bruno. Aqui eu trouxe apenas como um exemplo, né, um recurso que a gente promoveu, que é o plano de gestão de crises. Ele tem algumas das características, né, por exemplo, a interatividade, o fato de ser baseado na literatura, de ser um componente chave aí para a prevenção do suicídio, porque ele é bastante interessante, aplicável a vários níveis, né, e algo que a gente poderia utilizar tanto em pesquisa quanto em outras estratégias de intervenção e de extensão. E é muito interessante também quando a gente pensa que isso não pode estar desvinculado, né, da contribuição com a sociedade, né, e do quanto a gente tem visto, inclusive quando tem algum probleminha, se sai do ar, tem gente entrando em contato, perguntando, né, ou querendo saber mais sobre como a gente utiliza, em vários lugares do país. Isso também é bastante motivador quando a gente reforça todas essas outras questões que eu trouxe sobre os estudos com a relevância social do que a gente tem feito, né. Pode passar, por favor, Bruna. Aqui eu trouxe apenas algumas outras questões para a gente pensar, né, junto, então não vou entrar tanto nos fatores aqui, mas é importante, né, do segundo item para baixo, né, tem muitas questões ali que reforçam o porquê fazer isso, né, é muito importante a gente ter esse respaldo, tanto científico quanto pessoal, social, né, isso é muito motivador para o grupo também. Então, nós temos várias questões que pesam a nosso favor para a gente ter intervenções que combinem, né, o presencial com o virtual. Nesse momento só está sendo possível, né, o virtual, mas, enfim, é importante que isso seja respaldado, né, pela literatura, mas também por outras questões, né. Muitos estudos têm mostrado a importância da combinação de intervenções virtuais com outras abordagens, né, como forma de complementariedade, e até colocam o elevado alcance, a popularidade, o imediatismo que esse virtual traz, né, enquanto vantagens mesmo, para a gente promover a literacia nesse meio. Porém, aqui eu até vou fazer um parênteses, assim, bastante importante, é importante que a gente entenda isso como uma vantagem, mas não como algo que tem que estar como uma característica nossa, né, porque, por exemplo, se a gente quiser agir no imediatismo, pode ser que a gente não contemple as demandas que a gente sabe que são importantes, né, mas dê voz a outras coisas que estão parecendo ali como simplesmente tendências ou modinha, né, mas que vai passar e de repente não é o mais importante. E também a questão da popularidade, né, que é inclusive um risco bastante que a gente aborda quando fala da prevenção do suicídio, né, e da promoção da saúde mental nas mídias, né, e a gente tem que ter bastante cuidado com isso, para a gente não perder o foco do nosso trabalho, né, e inclusive da nossa motivação também, né, para estar nesse meio. No pós-pandemia, provavelmente, muitas coisas vão necessitar dessas estratégias, né, que incorporam também o virtual, né, como uma forma de ação, de facilitar a adesão, né, de facilitar uma série de questões. Pode passar, por favor, Bruno? Pode passar, por favor. E aqui eu trouxe também, pode passar mais um. Algumas questões ligadas ao nosso grupo, né, e o que nós percebemos a partir da nossa experiência, gostaríamos também de compartilhar com vocês, além, né, da literatura. Uma das questões é a importância da gente conhecer quais são as recomendações internacionais ligadas à promoção da literacia, mas naquela área específica. Então, por exemplo, no caso de intervenções virtuais, a gente percebia que para trabalhar a prevenção do suicídio, era interessante ter intervenções comunitárias, em larga escala, que fossem seguras, então a gente precisava se preocupar bastante com a questão da segurança, né, a sustentabilidade, a acessibilidade, um conteúdo que fosse cientificamente embasado, ações ou interações que promovessem, né, a proteção de anonimato quando houvesse interação entre as pessoas, né, uma abordagem que
fosse centrada nos consumidores, que incluísse fatores de proteção, mas aí a gente também viu uma série de desafios, né? Então, a nossa experiência, por exemplo, como inspiração, nos mostrou uma série de coisas que a gente ainda precisa aperfeiçoar, e provavelmente, por exemplo, a nossa próxima versão do website vai ser bastante diferente da anterior, né? A gente viu que muitas questões foram avaliadas positivamente, principalmente a questão da qualidade dos conteúdos, do quanto eles contribuíam com as pessoas, né, isso era muito bem avaliado, mas a questão da atratividade e alguns aspectos da usabilidade não foram tão bem avaliados assim, né, não é que foram mal avaliados, mas a gente tem que ser bastante autocrítico também para conseguir promover, né, melhorias no nosso próprio trabalho. Pode passar, por favor, Bruna? Uma outra questão que a gente percebeu que era importante nos nossos materiais educativos e também no Inspiração, a gente percebeu a importância de associar, né, diferentes recursos para divulgação. Então, no website, por exemplo, a gente teve um trabalho, um estudo, no qual a gente associou estratégias de divulgação por Facebook, Instagram, por meio de palestras, né, e ações presenciais, e também por meio da mídia jornalística. E todas essas formas de divulgação, que eram estratégias de publicidade de baixo custo, se a gente fosse considerar dessa forma, né, estiveram associadas, né, de uma forma significativa com o maior número de acessos no website. E isso é bastante interessante quando a gente pensa na propagação, né, de recursos e de materiais de qualidade. É claro que não é sempre que a gente se sente confortável, não é tão fácil trabalhar com essas várias questões, né, ligadas à divulgação do conhecimento, mas é muito importante que a gente esteja atento a isso, né, e a gente priorizou e prioriza, né, nas nossas divulgações de materiais, por exemplo, se a gente vai divulgar uma cartilha, a não divulgar apenas, ó, temos aqui uma cartilha, mas já aproveitar e extrair dali algo que seja útil para alguém, né? Então, tipo de mensagens que sejam úteis, sintéticas, atrativas, e aí com maior potencial de propagação pelos próprios pares, né? Então, isso é muito interessante também, quando a gente fala dessa questão da promoção da literacia e da divulgação científica. Pode passar, por favor, Bruna? Aqui, como eu disse para vocês, também é bem interessante que a gente notou que a qualidade e o conteúdo, né, eles são os itens considerados prioritários em estudos sobre literacia, e foram os itens nos quais a gente teve maior avaliação do nosso website, por exemplo, né, que foi um dos recursos que a gente mais avaliou. Mas outros aspectos que não foram tão interessantes assim no nosso trabalho, né, que não foram tão bem avaliados assim, ainda assim são importantes, não porque sejam prioritários, mas porque são vantagens competitivas, como eu falei para vocês lá no comecinho, né. E aí trouxe aqui algumas mensagens finais, antes de passar para a Bruna, que vai falar sobre algumas dicas de recursos, né, de ferramentas, sites que a gente pode utilizar nessas atividades de promoção da literacia e de divulgação científica. E aí eu trouxe aqui uma síntese de algumas questões que são bem interessantes, caso vocês queiram aplicar aí, né? Então, baseadas principalmente na nossa experiência e algumas também na literatura, né? Uma delas é a gente avaliar de uma forma crítica e contínua tudo que a gente produz, né? Isso é muito importante. Isso tem, por exemplo, eu olho para algumas cartilhas que são muito bem avaliadas, as meninas até estavam falando sobre validar, eu falei, não vamos validar, a gente vai construir outra, porque aquela ali não tá boa por causa disso. Então, às vezes a gente é a pessoa mais crítica, né, do nosso próprio trabalho. Isso não pode ser paralisante, a gente não pode ser perfeccionista demais, mas é importante ter essa proatividade, né, para conseguir inovar, para conseguir melhorar. Outra característica é inovação e flexibilidade, né, a gente dentro do CEPS, por exemplo, tem inclusive um comitê específico que tem trabalhado com isso, né, com inovações e novas demandas, para a gente também ter uma abertura para o novo, articulação com a pesquisa, sempre que possível, né, então talvez a literacia não seja uma ação prioritária dentro de alguns grupos, mas quando for, é muito interessante que isso já seja articulado com pesquisa, né, para que haja um fortalecimento de ambas as atividades.
uma clareza, eu já falei um pouquinho disso antes, né, mas uma clareza de qual é a sua missão, papel, valor, enfoque desses recursos, senão a gente se perde muito por aí, principalmente porque quando a gente começa a divulgar algumas ações e recursos, é possível que surjam muitas demandas, e a gente pode achar que a gente tem que atender tudo e ficar um pouco perdido, né, apagando fogo por aí. Então, isso também é bastante importante para a gente ter uma clareza, né, de qual é a nossa função na sociedade também, quando a gente fala dessa promoção da literacia, e evitar alguns excessos que podem prejudicar também mais do que ajudar em alguns contextos, né. Articulação com o público-alvo, né, atenção ao feedback, eu já falei sobre isso. Outra recomendação que eu diria aqui, né, é o uso de diferentes estratégias e meios de divulgação, uma abertura para isso. Pode passar, por favor, Bruna. E aqui, para finalizar, eu trouxe algumas dicas também que estão mais relacionadas ao nosso processo de trabalho, né? Então, é muito importante que a gente tenha um trabalho compartilhado, né? Como a gente faz no grupo, por exemplo, as pessoas que produzem as divulgações sabem, têm uma ideia de quais são os critérios para que isso seja produzido e como que funciona o fluxo para que isso seja aprovado mais rapidamente, para que possa ser divulgado, mas que passe por um crivo de avaliação, né? A gente não vai sair por aí divulgando qualquer coisa que veio na cabeça. Então, a gente consegue, com isso, articular diferentes membros, diferentes ideias, favorecer o aprendizado e a troca, né? Então, tem as pessoas que conhecem mais, têm mais experiência na área de pesquisa, mas tem outras pessoas que estão chegando mais novinhas e que têm muito mais experiência em relação aos aspectos mais técnicos, né, ou mais práticos da produção de recursos educativos, ou até dicas, né, do que é mais descolado, o que é mais atrativo, né, para o público de hoje. Então, a prova disso até que quem vai finalizar aqui com vocês é a Bruna para falar das ferramentas, até porque tem muita coisa que eu não conheço, né, eu não saberia fazer ou produzir para falar aqui para vocês. Então, uma outra característica é que a gente trabalha muito de forma colaborativa, mas valorizando as habilidades individuais. Então, não é porque a gente trabalha em grupo que todo mundo tem que fazer a mesma coisa, mas cada um vai contribuir bem com aquilo que sabe fazer muito bem. Então, eu dou alguns exemplos, né? Eu vou usar mais a Bruna aqui, mas assim, tem várias pessoas no grupo que têm uma aptidão muito grande para a produção de alguns recursos para isso, né? Então, algumas pessoas vão contribuir no contexto, as outras vão com algumas outras ideias, as outras são mais criativas. Então, a gente pode articular tudo isso quando a gente consegue trabalhar muito bem em grupo. É claro que, para isso, uma das nossas habilidades que a gente tem que desenvolver é justamente o trabalho em grupo, né? As tutorias e o processo de formação contínua, a gente não pode fazer com que esse processo gere uma sobrecarga importante ou dependa exclusivamente de uma pessoa, né? Nós temos diferentes momentos, então por isso, e por várias outras razões, né? A gente trabalha muito em um formato de tutoria, para que a gente não tenha funis, né? Senão eu, por exemplo, seria um funil enorme para o grupo, nada funcionaria se não tiver extremamente disponível, e não é isso que acontece, né? A gente tem fluxos que facilitam esse processo, e também com isso, né, a definição de responsabilidade, de planos de trabalho. Então, quais são os próximos materiais que a gente vai produzir, ou próxima atividade de formação que a gente vai fazer, né, as próximas divulgações, tudo isso tem que estar dentro de um plano de trabalho para a gente conseguir continuar isso de uma forma efetiva, né, com planejamento. E eu acho que algo que tem sido uma força muito importante, eu sei que não é tão simples promover isso, mas para a gente tem feito muito sentido, trabalhar o compromisso social e a motivação dentro do grupo, né, então eu acho que isso, o meu grupo tem feito muito bem, eu sei que isso não é mérito meu, né, às vezes eu recebo alguns convites para reunião do próprio grupo que são extremamente motivadores, né, até falo, nossa, é gostoso, né, perceber algumas coisas, porque tem relação com isso, né, com favorecer a motivação e o compromisso do grupo para continuar produzindo de uma forma criativa, né, e não só por quantidade. Vou passar a palavra para a Bruna, então, que vai trazer uma série de recomendações aqui para vocês. Muito obrigada.
Estão conseguindo me ouvir? Sim, Bruna. Então, eu sou a Bruna, sou orientanda da professora Kelly já faz um tempinho, e eu vou apresentar para vocês sobre o como, né? A gente viu a questão da literacia, viu a importância da divulgação científica, e eu vim apresentar mais sobre como fazer, tá? Esse aqui é uma leitura complementar, que depois, se a Aline quiser comentar, é um drive que a gente colocou diversos materiais, se alguém quiser fazer algum aprofundamento sobre a temática que a gente abordou, tá bom? Então, eu vim apresentar um pouquinho sobre as ferramentas de design. A primeira é o Canva. Muitas pessoas conhecem. O Canva é uma ferramenta extremamente prática, essa é a interface dele. E aí ele te dá várias opções de conteúdo, por exemplo, stories para o Instagram, posts para o Instagram, cartazes, panfletos, infográficos. Ele já faz com as dimensões. Então, você trabalha em cima de algo que já está pronto. Então, você pega algumas ideias de acordo com os teus objetivos, tá? Aqui eu tirei um print de alguns modelos de infográficos que o próprio sistema oferece para nós. Essa é uma página em branco, e assim que você clica para criar um novo documento, ele já te dá diversas opções aqui do lado. Então, você não precisa pensar do zero, né? Você trabalha em cima de algo. Ele também tem essa opção de animar, então você pode movimentar os elementos do seu conteúdo. Então, eu posso fazer com que as pessoas se movimentem, que ela vire a cabeça, que ela ande, então, ou fazer os escritos aparecerem. Isso dá muita dinamicidade para a publicação, isso também é importante, tá bom? E também te dá a possibilidade de trabalhar em grupo, né, no mesmo trabalho. Então, a gente vê que hoje em dia o trabalho em equipe é essencial, fundamental para o desenvolvimento dos conteúdos, e ele te dá essa possibilidade de editar conjuntamente. Então, você consegue compartilhar o link para edição. As outras duas ferramentas que eu vou trazer é o CorelDRAW e o Photoshop. Essa é a ferramenta do CorelDRAW, essa é a interface. Aqui é quando você clica para criar um novo documento. E passando brevemente, né, tem uma ferramenta muito útil que chama logotipo detalhado. Às vezes eu acho uma imagem na internet, mas eu não gostei muito das cores, eu preciso mudar as cores. Então, quando você clica nessa opção, ele redesenha a imagem para você. Então, aqui eu pus cores muito aleatórias, mas só para vocês verem que vocês conseguem mexer. Preciso que a filha tenha o cabelo loiro, ou a personagem da mãe tenha o cabelo mais castanho. Então, consigo trabalhar com mais cores. Esses foram alguns modelos elaborados utilizando o Corel, né? Esse foi um curso que a gente desenvolveu, e essa é uma postagem do Inspiração, do Instagram do Inspiração. A gente pensou em trabalhar com uma pessoa ruiva, então a gente alterou as cores no Corel. Essa é a interface do Photoshop. O Photoshop é muito utilizado para edição de imagens, mas para nós ele também é muito útil, porque, por exemplo, eu preciso vetorizar um logo, igual estava na imagem aqui. Se ele está com aquele fundo branco, já dá uma diferença, né? Fica menos uniforme com o seu post. Então, se você consegue fazer um post sem aquele fundo, então já fica mais harmonizado o seu conteúdo, tá? Ele também tem uma ferramenta de seleção, por exemplo, eu vou apagar, cliquei para selecionar a camiseta desse personagem, consigo apagar, preciso alterar a cor do cabelo da personagem, consigo alterar também. Então, é uma ferramenta muito prática e te permite vetorizar as coisas. Então, você consegue colocar num fundo harmonizado, sem aquele fundo brancão que a gente realmente utiliza em algumas coisas, tá? Essas foram algumas postagens elaboradas utilizando o Photoshop. Como vocês podem ver, o logo aqui, ele não tem aquele fundo, ele é que a gente chama de clean, e aqui também outro exemplo. E eu trouxe brevemente, tá, os editores de vídeo, né, o Movie Maker e o Sony Vegas. O Movie Maker é uma ferramenta extremamente prática, você consegue arrastar as imagens para cá, também arrastar o som que você quer colocar de fundo e pronto, você tem uma transição de imagens e consegue adicionar também escritos embaixo, às vezes precisa colocar uma referência, colocar o nome da pessoa que está falando, ou no final os créditos, ele te dá essa possibilidade também. O Sony Vegas Pro já é uma ferramenta um pouquinho mais complexa, né? Então ele consegue tirar fundos de vídeos, colocar um vídeo em cima do outro. Por exemplo, preciso fazer um post no YouTube e eu quero que fique passando os slides da pessoa e ela fique um quadrado pequeno na parte do canto inferior, por exemplo. Então eu consigo fazer isso também, eu sobreponho um vídeo em cima do outro, né? E ele também permite dar movimentação às imagens, então não fica aquela transição estática,
né? Você faz uma transição e ele movimenta a imagem conforme ele faz a transição, tá? E agora eu vou falar um pouquinho sobre as 15 dicas para um bom design que a gente separou aí para vocês. A primeira coisa, é muito importante ter um conceito. Então, qual é a mensagem, história ou ideia que você quer que o leitor compreenda? Então, se você não tem uma mensagem ou não tem uma ideia, né, não importa quão bonita esteja quão bonito esteja o seu conteúdo, né, a mensagem fica vazia. A gente tende a sair do nosso objetivo quando a gente sobrepõe a beleza sobre a funcionalidade. Segunda coisa é comunique, não decore. Então, as formas, elas carregam um significado. Então, conheça cada elemento e escolha as coisas com um propósito, tá? Tudo que você coloca ali tem um objetivo. 3, seja universal. Uma grande audiência deve interpretar o que você quer dizer, e não uma pequena quantidade de pessoas. Por exemplo, eu tenho um Instagram do meu grupo, e os meus seguidores é um grupo extremamente heterogêneo de pessoas. Então, todos os estratos populacionais devem ser capazes de entender a mensagem que você está querendo passar, e não somente o seu grupo de pesquisa. A quarta dica é fale com o visual. Então, tenha certeza de que os elementos conversam entre si. Se eu coloco um elemento ali no meu conteúdo que está fora do contexto, a mensagem já fica confusa para o leitor. 5. Se puder fazer com menos, faça. Então, quanto mais elementos eu tenho, às vezes mais difícil é ver o que realmente precisa ser visto. 6. Direcione a atenção. Então, sinalize para o leitor o que é mais importante na sua arte. Por exemplo, eu colocar diferentes tamanhos de fonte já ajuda, porque aí o leitor entende qual que é o título, o seu subtítulo e o seu texto. Ou, por exemplo, não coloca negrito em tudo, porque vai mostrar para ele que tudo é importante. Então, isso também cansa. O itálico, ele é usado para colocar as coisas em segundo plano. Então, se você quer algo que fique no segundo plano do seu conteúdo, o itálico é recomendado. Com relação ao sublinhado, ele não é muito recomendado. A gente utiliza ele mais para links mesmo, tá? 7. Cuidado com a simetria. Então, layouts simétricos, eles se tornam estáticos facilmente, dá essa ideia de algo tradicional, tá? 8. Lute contra o nivelamento. Então, tudo do mesmo tamanho pode dar a impressão de algo sem vida. Então, explore as mudanças, as transparências e convença o leitor a navegar nessa janela de um novo mundo, que é esse que você está apresentando para ele. 9. A arte deve ser amigável. Então, ela deve transmitir uma informação, ela deve ser expressiva. É o que a Kelly estava falando. O que difere as tuas artes das outras, né? Tem vários grupos que trabalham com a mesma temática. O que difere o seu? 10. Evite redundâncias. Então, esteja consciente de quanta informação está sendo transmitida pelo texto, tá? Às vezes pode ter alguns, estou com 2 palavras que estão ambivalentes, vamos repensar a forma de escrever. Então, tudo tem que estar claro e você tem que ter consciência de todo o texto que você está colocando que está de acordo com seus objetivos. 11. Crie imagens. Então, a gente tem diversas possibilidades de criação, então considere, assim, todas. Faça o que precisa fazer da melhor forma possível. 12. Imagem e texto devem falar juntos. Então, a imagem deve mostrar a mesma informação, porque os dois, eles não somente se complementam, mas um permite o aprofundamento do conteúdo do outro. Então, os dois têm que falar a mesma língua, tá bom? 13. Olhe para a história, mas não a repita. Então, tudo bem se inspirar nos trabalhos dos outros, mas é importante que você crie o seu, né, a sua própria identidade. 14. Seja decisivo. Então, tome as decisões com confiança. Faça as coisas parecerem da mesma forma que você pretende que elas pareçam. E, por último, convença a audiência de que o que você está mostrando é verdade. Né, a gente vive um momento, como a Kelly bem comentou, né, que a gente carente assim, de embasamento científico. Né, a gente precisa realizar essa aproximação da comunidade com o conteúdo científico. A gente tem a questão da infodemia e é muito difícil para a população saber diferenciar o conteúdo de uma fonte idônea, né, com orientações confiáveis, de outras fontes que não são. Então, muito importante a gente trazer esse referencial para as nossas publicações. Mas e as cores, né? Vou trazer um pouquinho sobre a psicodinâmica, o significado das cores, tá? As cores, elas têm contextos gerais e específicos. Vou dar um exemplo.
O preto traz essa coisa, né, de agressão, de dominação, e o branco traz essa sensação de submissão e paz. Por exemplo, o preto tem essa sensação de perigoso. Mas o preto e branco juntos é um sinal de status. Por exemplo, se você olha esses dois logos, você pensa, né, qual teria o menor custo? Então, por isso que o preto e branco juntos nesse contexto, ele traz essa sensação de status. O vermelho tem essa coisa de perigoso, evitável, agressivo. Tem estudos trazendo que ele é muito mais sensação biológica do que psicológica. Teve um estudo que foi realizado com macacos, e aí os macacos tendiam a pegar mais comida de instrutores que estavam vestindo azul ou verde do que os que estavam de vermelho. Então, é algo intrínseco, né, mais biológico. O amarelo, ele é muito visível. Ele atrai atenção, também é sinal de cautela. O verde é uma cor muito legal para utilizar em conteúdos, tá? Ele tem essa sensação de paz, calma, algo natural, está relacionado com soluções criativas também, e estimula a criatividade. O azul também é uma cor muito legal de ser utilizada, porque ele traz essa sensação de algo amigável, paz, criatividade, inteligência, confiança, efetividade, sofisticação. Vocês conseguem pensar alguma ferramenta que vocês utilizam, que tem amigos que trabalham com a cor azul? Por exemplo, a gente tem o Facebook e o Twitter. Então, as cores, elas não são pensadas aleatoriamente, elas carregam um significado também. Mas o mais importante é você escolher a cor que você gosta, né? Porque você vai trabalhar com esse conteúdo por um tempo, né? Porque um bom conteúdo, ele demanda tempo, né? Então, escolha a cor que você gosta, porque você vai trabalhar com ela por um tempo. Mas e as fontes, né? As fontes, se vocês pararem para pensar, elas tornam o texto possível. Então, ela é igualmente importante na hora da elaboração do conteúdo. Por exemplo, o brigadeiro. Eu preciso fazer uma divulgação de brigadeiro. Qual fonte estaria mais de acordo com o meu objetivo? Obviamente, essa de cima, porque ela traz algo mais emocional, lembra algo feito à mão, né? E mesma coisa um trator. Se eu fosse trabalhar com algo relacionado ao trator, essa de baixo teria muito mais a ver com o meu objetivo, porque lembra algo mais racional, maquinado, né? Mais geométrico. Então, normalmente a gente utiliza, no máximo, 2 fontes por post, mais do que 2, o leitor tem que ficar se adequando visualmente, tá? Então, 2 é suficiente. E, para finalizar, né, o que chega no post final é realmente tudo o que a pessoa precisa para tomar decisões, que no nosso caso, são decisões relacionadas à saúde, né? Então, toda vez que a gente vai fazer um post, a gente pensa em 3 coisas. A primeira coisa é o foco. Então, o que é mais importante aqui, né? A segunda coisa é o contraste. Então, como que eu posso separar? Qual que é o meu título, qual que é o meu subtítulo, e o que vai ter no meu texto em terceiro plano? E, por último, a questão da unidade. Então, o que pode ser deletado, né? Então, se você está fazendo seu conteúdo e você se questiona se isso aqui não vai ser necessário para as pessoas tomarem decisões, então isso pode ser deletado, tá bom? Então, um bom designer está relacionado com guiar a atenção, com estabelecer prioridades, tá? É isso. Muito obrigado aí pelo convite, pela atenção, pela parceria das meninas, e eu fico à disposição se alguém quiser conversar sobre alguns conteúdos, né, porque hoje em dia a gente faz design para ser escaneados, que a gente chama, porque hoje a gente dá a opção de escolha para o leitor escolher o que ele quer ler, né, antigamente, vou dar um exemplo, os jornais de antigamente, eles eram todos escritos, não tinha essa separação em tópicos, né? Então, hoje o leitor escaneia e decide, escolhe o conteúdo que ele quer ler, tá? Aqui são as referências que a gente utilizou. E eu vou, não sei se as meninas querem falar mais alguma coisa, eu vou interromper aqui a apresentação. Puxa, muito bacana, viu, Bruna? Eu acho que a gente, assim, merecia até uma outra apresentação depois, com um detalhamento até dessas ferramentas, né, que você trouxe, porque
Por exemplo, o Canva, eu já até entrei em contato naquele curso nosso, que era de metodologia, eu acabei entrando em contato para montar alguns slides, mas não explorei, né, não tinha essa noção. Então, acho que é bem interessante aí, talvez, numa apresentação, aí a gente ter um espaço para detalhar mais, porque realmente, né, pode ser muito útil mesmo, né. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Maria Isabela, Bruna, gostaria de perguntar sobre a ferramenta do Photoshop, como eu posso acessar, se ela é paga? Eu também tenho uma dúvida em relação a isso, em relação ao Canva, que eu vi o infográfico, que eu não sabia que tinha essa possibilidade de fazer, né, e aí eu queria saber também a mesma pergunta do Photoshop para o Canva, se esses infográficos é acesso livre, a gente pode montar e divulgar isso, né? Bom, o Photoshop é uma ferramenta paga, e o Canva, com relação aos infográficos, tem acesso gratuito, tem muitos conteúdos gratuitos, obviamente que ele tem a versão Pro, mas com os conteúdos gratuitos dá para fazer uma excelente elaboração de um conteúdo visual. Então, no Canva, se eu montar um infográfico, eu posso divulgar ele tranquilamente. Pode. E até tem, às vezes, dentro do Canva, né, que o Canva é o único que eu sei mexer mais também, tem muitas opções que você consegue visualizar se elas são gratuitas ou não. Então, depende, tanto no infográfico, quanto em apresentações mais rotineiras, assim, sem animação ou com animação, tem opções tanto pagas quanto gratuitas, a depender da imagem que você escolhe, do logo que você escolhe, né? Então, depende, na hora que você está montando, já dá para ter uma ideia disso também. Se você quiser montar algo só com aquilo que é de acesso livre, você consegue. Dri, você está com o microfone fechado. E agora, obrigada. A Isabela colocou que ouviu falar com o aluno USP tem como acessar a versão Pro do Canva. Você sabe, Bruna, se o aluno tem esse acesso? Eu não tenho essa informação. Não, também não tenho essa informação, mas vou até procurar saber, é uma informação Também vou muito legal. procurar saber, Isabela. Porque é muito útil, né? Alguém mais tem alguma questão? Adriana, só convidar o pessoal, a Fiocruz tem um curso que é gratuito só sobre divulgação científica, e eles detalham várias questões dos tipos de divulgação, dos meios de comunicação, do público-alvo. Então, assim, convidar depois o pessoal a dar uma procurada no site da Fiocruz sobre o curso de divulgação científica. Eu acho que principalmente o pessoal que está envolvido com pesquisa científica, é muito importante que possa ter acesso a esse conteúdo. Esse curso, ele fica disponível numa plataforma ali, né, você pode acessar a qualquer momento? Sim, e eles também dão certificado, é muito bom. Depois o Fabiano está perguntando se é esse, ó, que ele colocou. Eu acredito que sim. Certo. Muito obrigada, viu, Aline, por compartilhar com a gente. Alguém mais tem alguma pergunta? Não? Então, eu quero agradecer muito, né, pelas dicas aí, né, pelo relato das experiências aí muito exitosas e valiosas, né? Eu acompanho o grupo, então eu sei que, de fato, né, são experiências exitosas que vocês têm, com essa questão tanto da produção quanto da divulgação, com essa interface, né, desse conhecimento com a sociedade. Vocês têm feito um trabalho intenso aí, né? E é interessante, assim, que vocês trouxeram aí dessa questão da dica do trabalho compartilhado, de valorizar, né, as habilidades, o potencial individual, e vocês trouxeram isso aqui para a gente, né, quando vocês vieram num grupo apresentar, compartilhar esse trabalho. Então, vocês mostram que é algo que vocês estão falando, mas que, de fato, vocês estão colocando em prática, né, e a gente vê que, né, que cada um tem, de fato, aí as suas habilidades, né? E que bom que vocês puderam vir compartilhar com a gente. Muito obrigada mesmo. Em nome do Senapec, eu agradeço muito às três, né? Porque foi muito produtivo mesmo.
Agradeço também, né, o pessoal que está aqui conectado com a gente, né, que veio participar da palestra. E lembrar também que o Senapec está oferecendo aí todo mês, né, Lília? Às vezes tem uma, às vezes duas palestras, e para vocês ficarem de olho, que são sempre temas muito interessantes, né, como vocês viram hoje. Então, para ficarem de olho e participarem, aproveitarem as oportunidades, viu? Obrigada a todos, obrigada, meninas. Obrigada, Lilian.